os 2 bilhões de reais do fundão eleitoral. Vai ter muita gente, 500 mil candidaturas registradas, brigando por uma fatiazinha do fundão. Se vão usar para fazer campanha, só Deus sabe. Em destaque ao longo desta semana, a liberação de mais 12 bilhões de reais pelo governo federal para micro e pequenas empresas. A verba do Pronamp, Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, funciona como uma espécie de garantia aos bancos que participam dos empréstimos. O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, afirma que além de ajudar na sobrevivência das empresas, o crédito também auxilia a financiar pequenas melhorias nas instalações e também na estrutura dos locais. O Pronamp tem como principal alvo as micro e pequenas empresas que historicamente têm uma dificuldade enorme em obter crédito. Num momento como esse, em meio à pandemia, o Pronamp tem sido fundamental para apoiar essas empresas nos seus desafios de sobrevivência, explica Costa. Está aí esta ação, mais uma, do governo federal para ajudar os brasileiros. O governo federal informou que a previsão de investimentos em 2021 é de 28 bilhões 665 milhões de reais. O valor representa 56% a mais que o previsto para 2020. A informação consta na proposta orçamentária do ano que vem. Agora caberá ao Poder Legislativo discutir e votar o orçamento do ano que vem. O aumento dos investimentos no ano que vem resultará em menos recursos para as despesas livres do governo, ou seja, não obrigatórias, chamadas de discricionárias. Portanto, em 2021, o governo terá 56%, pelo menos o previsto, a mais de investimentos. E isso resultará, sim, em obras a mais pelo Brasil. É bom. Para os cristãos, isso não é novidade. A perseguição, gente, e a pressão contra a fé tem aumentado a cada dia. Agora, em nome do Estado laico, o governo de São Paulo aboliu os termos antes de Cristo e depois de Cristo dos livros didáticos da rede estadual de educação. No lugar da referência à data de nascimento de Jesus Cristo, que rege o calendário ocidental gregoriano, a Secretaria de Educação passou a usar os termos antes da Era Comum e Era Comum, AEC e EC. Como Cristo é uma referência religiosa e nem todas as religiões têm Cristo como referência e há pessoas que nem têm religião, a gente preferiu usar esse termo que é um pouco mais neutro, explicou uma servidora do governo. Nas redes sociais, a mudança causou estranheza e até indignação. Internautas apontaram que se trata de uma forma de minimizar a influência de Jesus Cristo na sociedade. Na prática, é isso mesmo. Afastar Deus, afastar Cristo, afastar a fé. E você, o que acha disso? Tudo em nome do politicamente correto é o correto? Sinais, gente. Sinais e sinais. O povo baiano, por exemplo, preocupado agora com os tremores que têm assombrado lugares da Bahia nos últimos dias. O governo Bolsonaro, gente, prometeu e tem até aqui mantido o compromisso com as reformas. Isso é um claro sinal ao mercado de que o governo está comprometido em fazer o que precisa ser feito. Nós, brasileiros, gente, gostaríamos, é claro, e esperamos que tanto a reforma administrativa quanto a reforma tributária tenham um final feliz para o nosso país. Não é suportável mais, do ponto de vista nação, de sustentabilidade econômica e administrativa, não ter tais reformas sendo realmente reformas e fazendo as mudanças necessárias. E enquanto o povo desse país, não é aceitável mais, de forma alguma, governo e Congresso em fase de conta de reforma que, no fim das contas, não surta os efeitos necessários, levando sempre governo e brasileiros à encruzilhada do eleva e do não diminui dos impostos nesse país. Tanto a reforma tributária quanto a administrativa, além de serem importantes para o governo, elas estão aí à disposição do Congresso agora e serão fundamentais para um governo mais organizado, moderno, preparado, racional. Elas têm um ponto em comum.
E esse ponto em comum é o custo Brasil, o peso que cada brasileiro, por ser brasileiro, tem. Por isso temos a pergunta: por que, por exemplo, automóveis são tão mais baratos nos Estados Unidos e em outros países do que no Brasil? Por que aqui o imposto é tão elevado e encarece tanto produtos e serviços? Então, gente, são reformas que se entrelaçam e têm o poder de aliviar muito a carga do povo brasileiro. Esperamos que no Congresso as reformas tenham evoluções, pensando sempre no país e no interesse de todos, e não em minorias que há muito já são privilegiadas de muitas formas neste país, ao custo do suor de cada brasileiro. Bolsonaro sozinho consegue colocar desespero no sistema inteiro, diz um brasileiro. Mas, na verdade, ele não está sozinho. Pesquisa Exame Ideia diz que se as eleições presidenciais fossem hoje, o presidente Jair Bolsonaro estaria reeleito. Em um cenário de disputa de primeiro turno entre Bolsonaro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e outros candidatos, o presidente Bolsonaro levaria a maioria dos votos, 31%, seguido pelo ex-presidente Lula, 17%. Nesta primeira pesquisa Exame, Moro aparece em terceiro lugar com 13% das intenções de voto, seguido pelo ex-ministro Ciro Gomes, 6%, e o apresentador Luciano Huck, 5%. Estão empatados com 3% das intenções o governador de São Paulo, João Dória, e João Amoedo. A ex-ministra Marina Silva recebeu 2% das indicações, seguida do governador do Maranhão, Flávio Dino, com 1%. O número de eleitores que votariam em branco ou nulo soma 14% das intenções. Em um eventual segundo turno, Bolsonaro venceria Lula com 42% dos votos ante 31% do petista. Com Moro, o ex-ministro da Justiça teria 31% dos votos e Bolsonaro 38%. Se o adversário do presidente fosse Dória, Bolsonaro ganharia com 41% dos votos diante de 17% do governador de São Paulo. O levantamento foi realizado com 1.235 pessoas por telefone em todas as regiões do país entre os dias 24 e 31 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Você acha que é isso mesmo? Bolsonaro tem esse percentual aí mesmo? É mais? É menos? Qual é a sua opinião, brasileiro? Com direito ao aumento da validade da carteira de habilitação, alterações do Código de Trânsito Brasileiro avançam. O Senado Federal aprovou por 46 votos a 21 o texto do Executivo que prevê mudanças no Código Nacional de Trânsito. Entre elas, a validade da Carteira Nacional de Habilitação passa de 5 anos para 10 anos para condutores com até 50 anos de idade. Para condutores entre 50 e 70 anos, a validade será de 5 anos. E condutores com mais de 70 anos, a validade da CNH será de 3 anos. Uma outra mudança é em relação à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Hoje, com 20 pontos, a CNH é suspensa. A partir de agora, para que a CNH seja suspensa, com 20 pontos, o motorista precisa ter pelo menos 2 infrações gravíssimas. Com uma infração gravíssima, o motorista só tem a carteira suspensa com 30 pontos. E para motoristas que não têm nenhuma infração gravíssima, a suspensão só ocorre com 40 pontos. Uma outra mudança é em relação às cadeirinhas e aos assentos de elevação. As novas regras acrescentam referência de peso e altura ao limite de 10 anos. O texto já havia sido aprovado na Câmara em junho, foi para o Senado, onde teve proposta de 101 emendas, dessas 9 foram acatadas. Agora volta para a Câmara para votação e só então segue para a sanção do presidente da República. De Brasília, Andréia Luiza Matias. E você está achando um absurdo o salto que o preço do arroz deu nos últimos dias?
Quem não está, não é mesmo? Dependendo da marca e do tipo, gente, há poucas semanas o preço variava a partir de 9, 10, 11, 12 reais no pacote de 5 quilos, dependendo da oferta. Agora está difícil achar a preço menor que 18, 19, 20 reais. Se você está achando um absurdo, eu também estou, e o presidente Jair Bolsonaro também está. Depois de passar na casa da sua mãe, a dona Olinda, de 94 anos, em Eldorado Paulista, em entrevista, falando com apoiadores, o presidente foi de encontro à população e comentou sobre o preço do arroz e o que pode fazer ou está fazendo sobre isso. É uma pessoa muito amada. Pergunta aí, pessoal, tá subindo arroz, feijão, óleo, tá subindo muito? Só pra você saber, eu acabei de conversar com o intermediário, vou conversar logo mais com a Associação dos Supermercados. Pra ver se a gente... São duplos, Não é no grito, não é na caneta, ninguém vai dar canetada em lugar nenhum. Dobrou o preço, hein, gente? Porque veio o dinheiro do auxílio emergencial, veio. O pessoal começou a gastar um pouco mais, muito papel na praça, a inflação vem. A inflação subiu os outros, Tá? Nós estamos conversando, produto da cesta básica aí, não estou pedindo um sacrifício, né? Patriotismo, os grandes donos do supermercado para manter o preço, uma menor margem de lucro. Ninguém pode trabalhar de graça. Mas a melhor maneira de você controlar a economia é não interferindo. Porque se interferir da canetada não dá certo. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, teceu duras críticas, gente, contra campanhas de ativistas estrangeiros com foco na floresta amazônica. Essa interferência estrangeira na Amazônia brasileira é inaceitável. O Brasil nunca interveio em potências estrangeiras, em países estrangeiros, para dizer a sua opinião sobre os problemas desse país. A Amazônia brasileira pertence ao Brasil. Os problemas vão ser tratados pelo Brasil. Nós temos conhecimento do problema, temos conhecimento da dificuldade deste enfrentamento. Não precisamos da opinião de estrangeiros que nem conhecem a Amazônia, jamais botaram o pé lá para dar palpite em soluções para os problemas da Amazônia. Agradecemos o interesse, mas estão dispensados de dar esse tipo de opinião. Em mensagem no Twitter, o general Heleno continuou criticando a campanha difamatória contra o governo Jair Bolsonaro. Brasileiros, com apoio de ONGs e capital estrangeiro, estão se mobilizando, fazendo críticas na Europa em campanha contra o governo Bolsonaro, usam dados e argumentos mentirosos sobre a Amazônia e o Brasil. Ato impatriótico que prejudica o agronegócio, acordos comerciais e a imagem do país. As campanhas difamatórias demonstram o uso de temas importantes para a humanidade como pano de fundo para tentar o protagonismo da esquerda sobre a direita. E essa é que é a verdade. É claro que todos nós queremos, gente, a Amazônia protegida, a floresta de pé, e desejamos cadeia aos criminosos e a qualquer organismo ou até mesmo exploradores que estejam praticando atos contra o nosso patrimônio ambiental. O problema é que muitos dos que praticam a difamação contra o Brasil também são sustentados ou alcançaram posições financeiras privilegiadas justamente com o apoio de organismos e países que sustentam indiretamente a exploração do patrimônio ambiental brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro mesmo afirmou: você que está numa ONGzinha aí, pegando grana de fora, vocês sabem que as ONGs, em grande parte, não têm vez comigo. A gente bota pra quebrar em cima desse pessoal lá. Não consigo matar esse câncer, em grande parte, chamado ONG, que tem na Amazônia. O presidente lembrou que o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente e chamou de canalhas aqueles que afirmam que ele está tocando fogo na Amazônia. E agora veja o absurdo, gente. Foi divulgado um vídeo em inglês sobre queimadas e pergunta de que lado as pessoas estão, da floresta amazônica ou do presidente Bolsonaro. Então o general Heleno detonou. É um retrato da distorção que acontece mundialmente, propositalmente em relação à nossa Amazônia. Quando o sujeito coloca a Amazônia ao Bolsonaro, o vídeo perde o sentido. Pelo vídeo parece que o Bolsonaro é o responsável por tudo o que acontece na Amazônia, e o que acontece na Amazônia tem uma influência capital no restante do mundo.
Tem várias informações ali que são fabricadas, mal intencionadas. Existem, obviamente, interesses ideológicos e políticos por trás de todo o vídeo. É um exagero evidente o que acontece em relação a isso. Nós temos consciência de que é possível melhorar a preservação da Amazônia. No entanto, os que nos criticam jamais fizeram pelo meio ambiente nem 1/10 do que o Brasil faz. A Amazônia tem 80% da sua cobertura vegetal preservada. Existe desmatamento? Existe, diz o general Heleno. Está se lutando contra isso? Sim, estamos empregando muitos recursos humanos, materiais,